Tenho 34 anos, sou mãe de 2 filhos, morei junto com o pai deles 11 anos. Fui operada recentemente, mas vamos começar do início. Com 4 anos de idade eu perdi minha mãe. Tive que ficar de casa em casa, morando com um e com outro, inclusive na casa de parentes. Alguns parentes me tratavam bem, já outros nem tanto. Mas a parte mais doída e mais sofrida foi a temporada que eu tive que viver na casa do meu pai. Depois que minha mãe partiu desse mundo, ele arrumou uma outra mulher, e era só sofrimento e humilhação todo dia, principalmente na hora de comer, que eu e minha irmã tinha que comer os restos. A gente fazia toda a obrigação da casa, a gente era tratada como empregada, tinha que fazer do serviço mais leve até o serviço mais pesado. Meu pai trabalhava fora e só vinha em casa de 15 em 15 dias. Minha irmã apanhava por qualquer coisa. Nada, a esposa do meu pai dava um surto e já queria quebrar a gente no pau. Eu tinha 7 anos de idade e ela quebrou meu joelho, só porque eu derramei o leite. O leite a gente tinha que pegar todo dia de manhã cedo, e a gente tinha que ir, faça chuva ou faça sol. Esse dia tava chovendo muito, e como a gente tinha que atravessar um riozinho, era por cima de umas tabinhas bem estreitas. E como tinha chovido, tava escorregando demais. Quando foi na volta, eu acabei escorregando e derramei o leite. Então eu já nem fui pra casa, porque eu sabia que chegando lá ia ser outra humilhação e ia apanhar de novo. Nessa queda que eu tomei, acabei dando uma machucada no joelho. Quando foi mais tarde, resolvi ir pra casa. Chegando lá, já tava rolando a discussão. Meu pai tinha chegado e eles dois estavam batendo boca. A discussão era porque, ao invés de eu ter ido pra escola, eu tinha ido buscar o leite. O leite que ela mesma botava eu pra poder buscar. E a filha dela, que era mais velha do que eu, estudava à tarde. Eu aproveitei que meu pai tava doente e fui contar pra ele que eu tinha escorregado e derramado leite. Mas a minha colega tinha avisado pra eles que eu tinha me machucado. Naquele momento, meu pai já foi procurar um remédio pra poder colocar no meu machucado. A esposa do meu pai aproveitou que ele tinha saído pra procurar o remédio e virou pra mim e falou bem assim: "Ah, já que tá machucado, por que não quebra logo?" Então foi quando ela começou a me bater e quebrou meu joelho. Eu lembro da dor e do peso da mão dela. E eu tinha muito medo de contar pro meu pai. E eu sabia que quando ele voltasse pro serviço, que fosse viajar, eu ia ficar sozinha com ela. Então eu não contei nada pra ele. Ela falou pra ele que eu quebrei meu joelho foi na queda. E ele acreditou, tadinho, e eu sem poder falar nada. As conversas começou a rolar. Meu avô ficou sabendo do acontecido e foi lá, pegou eu e minha irmã pra poder morar com a outra tia. E as coisas começou a melhorar. Foi os melhores 2 anos e pouco que eu vivi na minha vida. Até então eu não tinha nem estudado direito. E eu ia muito pra triangular. E uma amiga minha da igreja, que já era adulta, começou a estudar. E eu já com 15 anos de idade, já nem sabia mais nada de escola. Resolvi também tomar uma atitude e começar a estudar junto com ela. Com 15 anos de idade ainda estava no primário, mas pra mim era uma alegria de poder estudar. Continuei estudando, mantive o foco. Com 18 anos eu já estava no 7º ano. Ou melhor, ainda iria iniciar a 7ª série. Foi então que eu conheci o pai dos meus filhos. Fiz uma grande besteira. Em vez de ter continuado meus estudos, eu comecei a ter um relacionamento com ele. Ninguém da minha família aceitou. Nem meu pai, nem meu irmão, nem minha irmã. Ninguém aceitou nosso relacionamento. Todos ficaram contra mim e não aceitavam de jeito nenhum. Foi então que eu decidi morar com ele. A gente foi morar numa casa no fundo da casa dos meus sogros, que é o pai e a mãe dele. No início não tinha marido melhor no mundo do que o meu. Ele sempre me tratava bem, nunca saía sem mim. Era aquele amor, aquela coisa mais linda do mundo. Confesso que eu me sentia muito feliz. Pra mim ele tava curando todas as feridas que eu já tinha sofrido alguns anos atrás. Mas foi só a gente ter nosso primeiro filho pra ele começar a mostrar a verdadeira face dele. Ele saía muito sem mim e usava desculpa que não podia me levar por causa da criança. Ele me traía muito e eu ficava aguentando aquilo. Depois a gente teve nossa segunda criança, que nasceu com problemas respiratórios, que veio a falecer momentos depois do nascimento, porque eu tive muitos problemas na gravidez. Passado um tempinho, acabei engravidando de novo a nossa terceira filha, que nasceu faltando poucos dias para 7 meses. E isso também por causa dos meus problemas de saúde na gravidez. Passando o tempinho, a gente conseguiu adquirir nossa casa própria. E tudo piorou. Conseguimos até conquistar nosso primeiro carrinho, mas aí que piorou mais ainda. Porque ele vivia saindo e me traindo, ficava com outras e chegou um momento até dele deixar faltar coisa dentro de casa pra gente comer. Todo mundo falava: larga esse homem, separa desse homem. Isso não é um pra você, uma mulher esforçada, trabalhadeira, batalhadora, cuida bem dos seus filhos. Larga esse homem que ele não te merece. Mas no meu pensamento, gente, era assim: se tá ruim com ele, vai ser pior sem ele. Eu pensava, pelo menos a barriga dos meus filhos tá cheia, não falta comida pra eles. Gente, e eu sempre trabalhei, mas tinha medo de não dar conta da casa, das crianças sozinha. Quando ele chegou a deixar faltar alimento dentro de casa, foi o fim. Um bom dia eu tava no trabalho e tava chovendo muito e eu tava precisando ir pra casa e não tinha dinheiro nem pra pagar um carro pra me levar. Tava chovendo demais, não tinha nem condições de eu ir a pé e era muito longe. Foi então que eu liguei pra ele e pedi pra ele me buscar no trabalho. Ele falou pra mim que não tinha como porque o carro tava quebrado. Curte, comenta e compartilha pra parte 2. Essa foi a história de uma seguidora. Se você tiver uma história, mande um textinho bem resumido pra mim lá no meu PV que eu vou estar trazendo aqui, preservando a sua identidade. Compartilha bastante, que se esse vídeo chegar em 20k, eu vou trazer o restante ainda hoje. Desde já quero me indicar meus mimos grátis, quem for do app Laranjinha.
laranjinha. E um beijo pra vocês tudinho!